Boa noite a todos. Estamos dando início, né, à 14ª semana do administrador, com a temática Gestão em Tempos de Crise, qual o papel e a importância do gestor nas organizações. Em primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o palestrante Carlos Gregório, que já eu apresento, né, e a todos os participantes, a todos que estão presentes na sala. Gostaria também de agradecer, né, ao reitor, em nome do reitor, das pró-reitorias, coordenação, professor Domingos, a todos os professores presentes, professora Tereza Angélica, professor Marcelo Arcanjo, e a extensão também, em nome da professora Mariana e de toda a sua equipe, que nos dá sempre apoio, né, a esses eventos, que o próprio UNE vem sempre a realizar grandes eventos com as suas abordagens bastante pertinentes aos alunos, né, que fazem o UniRN. Peço que todos, né, apenas um lembrete, que todos permaneçam aí em relação aos microfones e às câmeras desligadas. Eu, enquanto mediador, né, o professor Adriano Macedo e o Carlos Gregório, como nosso palestrante da noite, estaremos aqui de câmeras ligadas, então, para que não sobrecarregue a própria sala e vocês consigam aqui assistir a palestra, né, de forma brilhante e sem nenhum tipo de interrupção ou delay. As perguntas, elas devem ser colocadas no chat. A metodologia de hoje, nossa palestra, ela acontecerá em toda a apresentação do palestrante nosso Carlos Gregório, né, que veio hoje a brilhantar nossa noite, inclusive hoje, dia 9 de setembro, que é o dia do administrador. Estaremos também, né, em relação a esses 30, após a palestra dele, faremos aqui uma triagem das perguntas para que ele possa estar disponível a temática que vai ser abordada de maneira relevante, e quem queira aí fazer, de fato, algum questionamento ao palestrante, né, ao Carlos Gregório. Peço também para que vocês validem, né, o credenciamento no chat e o questionário, que o pessoal da extensão está o tempo inteiro colocando para vocês, aí inserindo no chat. Então, não deixem para validar o credenciamento e participar também aí do nosso questionário de satisfação. Então, pessoal, daremos agora, né, em relação ao tema de hoje, gestão de crise, o que é, a importância e qual o papel do administrador nesse cenário. Quem vai estar hoje conosco é Carlos Gregório, que é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade, né, do Estado do Rio Grande do Norte. Ele é pós-graduado em Marketing Político pela Uninter, atua desde 2009 no mercado publicitário, inicialmente somando-se com a equipe de grandes agências de comunicação, né, de Mossoró e de Natal. Desde 2014, possui a Smile Propaganda, a agência de publicidade que atende clientes com necessidade de comunicação online e offline, além de atuação na área de comunicação, empreende no setor de turismo, onde começou organizando execuções para shows e eventos. Durante 6 anos já transportou mais de 6.000 passageiros e voou mais alto. Desde 2015, a CG Turismo transformou-se em uma pequena empresa para a maior agência de viagens de Mossoró. Atualmente, a marca é reconhecida através de pesquisas de mercado como a marca mais forte do segmento da cidade. Deixo à disposição agora, né, a palavra com o nosso palestrante, Carlos Gregório. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá ok o som aí? Estamos. Pessoal, boa noite. Fico feliz em estar conversando com vocês aqui. Eu acho que esse contato que a gente tem com a universidade, com quem está na faculdade, é de extrema importância. E quando a Adriana estava falando um pouco aí da minha história, acho que passa um pouquinho de arrepio, assim, o pelo do braço levanta, porque empreender, acho que é um dos maiores desafios que a gente pode ter aí como profissional. Eu fui funcionário durante muito tempo, meu primeiro emprego foi numa loja do shopping aqui, trabalhei na Riachuelo, e tive lá a experiência de ser funcionário, de trabalhar numa empresa, de ter meta, de cumprir, de ter horário. Depois fui trabalhar numa empresa familiar, que eu acho que é uma experiência que muitas pessoas passam aí nessa questão de trabalhar, de aprender com a família. E, posteriormente, meu grande sonho era trabalhar numa agência de publicidade, porque era a área que eu já estudava, era a área que eu estava na faculdade, era a área que eu queria um pouco de aprender. Mas acho que quando o Adriano foi falando um pouquinho, acho que não deu para vocês entenderem bem minha história, eu vou falar um pouquinho de como é que eu comecei, até onde a gente chegou, até onde está hoje, para que vocês possam entender. Eu sou natural de Mossoró, aqui no interior do estado, vocês são do Natal, fico muito feliz em ter a oportunidade de estar conversando com vocês. Então, eu sou natural aqui de Mossoró e
Com meus 18, 19 anos, eu passei no vestibular, no curso de comunicação, que era realmente o que eu queria de fato. E durante a faculdade, acho que como muitos de vocês aqui, queria muito ir para festa, para show, para eventos. Eu não posso dizer, não vou dizer para vocês que eu passei necessidade quando era mais novo, mas tive uma infância muito difícil na minha casa. A gente passou por algumas crises financeiras, foram momentos desafiantes, mas eu queria muito ter a experiência, a oportunidade de me divertir, de poder voar mais longe, de poder conhecer novas pessoas. E, despretensiosamente, no dia 6 de junho de 2009, em junho de 2009, eu juntei uma turma de amigos e acabei indo para um show de Ivete Sangalo em Fortaleza. Fiz um bate e volta. Aí em Natal, sei que era muito comum isso antigamente, com essa questão de ir para shows em Recife, Olinda e João Pessoa, mas eu juntei uns amigos numa van e fiz essa viagem. E depois disso eu passei a perceber isso como uma oportunidade de negócio. Então, durante 6 anos, eu fiquei fazendo as minhas excursões no final de semana e trabalhando em agências de publicidade durante a semana, com o meu trabalho, e nas horas extras, eu dizia que eu tinha um hobby que fazia dinheiro. Então, nos finais de semana, eu estava sempre viajando para show, para evento, juntando uma turma, indo para um hotel, alguma coisa nesse sentido. E nesses 6 anos, a gente conseguiu reunir aí mais de 6 mil pessoas aqui de Mossoró e região. Por eu ser publicitário, por entender a importância da comunicação, que é algo fundamental para qualquer empresa, para qualquer empreendimento. Então, por mais que eu fizesse uma simples excursão, um simples bate-volta, eu sempre procurava organizar tudo direitinho, entregar um cartão agradecendo pela presença, e assim a gente foi fidelizando os nossos clientes. Eu trabalhava numa agência de publicidade, eu fiz um curso que transformou a minha vida. Eu acho que aqui a gente tem muita gente voltada para a parte da administração, da contabilidade, e eu sempre sou chamado para universidades, para esses momentos, para conversar com estudantes, para contar um pouco do meu histórico. E o primeiro apelo que eu faço para vocês que estão aí assistindo é que procurem quem pode oferecer realmente um suporte. Uma faculdade, alguma coisa na área da extensão, mas a gente tem a sorte de ter uma ferramenta que é muito positiva para a gente que quer empreender, para a gente que acredita na parte da administração, que se chama o Sebrae. Eu fiz o Empretec, eu sou empreteco. Quem está aqui, eu sei que aqui tem outras pessoas que são empretecos também, e sabem disso que eu estou falando. Então, se vocês pensam, não, eu conheço um médico que fez Empretec, mas a vida dele, assim, deu outra mudança da perspectiva. Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês aí, que querem empreender, que querem trabalhar, mas que querem se desenvolver profissionalmente, façam o Empretec. O Sebrae é uma instituição maravilhosa. A minha maior decepção com o Empretec é porque eu fiz o curso em 2012 e a gente está em 2020 e não tem uma reciclagem. Então, assim, é uma semana de muita informação que com certeza mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Então, procurem o Sebrae, esse curso é fantástico, ele acaba saindo de graça. A gente que faz Empretec, a gente não pode contar a dinâmica do curso, mas o valor que vocês investem para se inscrever, vocês conseguem fazer bem mais do que esse valor. Quem já participou sabe. Mas eu fiz o curso do Empretec e quando eu saí do Empretec, o meu desejo em 2012 era que eu abrisse a minha agência de viagens. Mas na maturidade a gente vai percebendo que nem tudo é nos nossos planos. Às vezes a gente faz planos e acha que vai ser daquela forma e vem uma pandemia, vem qualquer coisa que seja e muda completamente. Então, surgiu a oportunidade de trabalhar para uma agência de publicidade em Natal, uma das maiores agências, ser a representação deles em Mossoró. E, paralelo a isso, eu continuei com os meus bate-voltas e eu tive uma experiência que, para mim, não foi muito positiva, um pouco negativa, mas meu irmão, por exemplo, com eles funciona, mas eu tive uma sociedade. Ter uma sociedade é algo muito desafiante. Éramos 4 pessoas de mentalidades distintas, mas que foi um extremo e grande aprendizado. Então, tive uma sociedade, comecei a empresa na cara e na coragem, era uma agência, em 2014 eu tive um insight, que aqui em Mossoró a gente não tinha agência de publicidade que trabalhasse a questão das redes sociais, do marketing digital, isso em 2014, né? A gente está em 2020 e está havendo a efervescência aí da comunicação digital. Mas em 2014 a gente não tinha ninguém que prestasse esse serviço de uma forma profissional, de uma forma de qualidade. Então abri uma agência em sociedade com o pessoal, tive uma experiência frustrante e negativa, a empresa anoiteceu e não amanheceu e a gente acabou tendo um problema e acabou desfazendo a sociedade. E eu fui recomeçar mais uma vez do zero, acabei saindo dessa agência de Natal e resolvi montar a minha agência de publicidade. E com isso, para vocês entenderem como era a dinâmica do meu negócio, quando eu ia para um show em Fortaleza com 200, 300 pessoas, que eu já cheguei a levar 5 ou 6 ônibus numa viagem,
eu sempre ia à casa das pessoas numa moto. Eu digo que eu comecei numa moto emprestada, que realmente eu não tinha transporte na época. Então, eu ia nas casas das pessoas, você imagine. Você fazer uma viagem com 250 pessoas, ir na residência de todas essas pessoas à noite, que era o horário que eu saía da agência para receber, para organizar. Então, quando eu abri o meu negócio, as pessoas começaram a me cobrar um espaço para ir me pagar. Então, eu tive um sonho lá que eu ia abrir minha agência. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer Mossoró. Mossoró tem um edifício que fica no centro da cidade, que é o Caiçara, e para lá eu levei a minha agência e fiquei com os 2 negócios dentro de uma sala de 9 metros quadrados, e a gente se revezava, porque tinha horas que a gente estava atendendo os clientes da comunicação, criando material, e aparecia uma promoção de viagem, e o negócio foi crescendo, crescendo. Nós só conseguimos passar 9 meses lá, e eu vim para a Avenida João da Escócia, que hoje é o principal centro comercial de Mossoró. Então, foi um impacto muito grande. Eu saí de uma sala de 9 metros quadrados para uma estrutura de mais de 60. Foi um passo grande. Vocês que vão empreender, vocês que têm o sonho de vocês, muitas vezes, eu chamo que existem pessoas que vão meio que sugar. Às vezes até protegendo um familiar, que ele desestimula a dizer, não vá, não dê esse passo, é muito ousado, mas eu estava vindo para aqui agora para conversar com vocês, e estava conversando com uma pessoa e dizendo que eu sou movido a desafios. Então, eu levei meu negócio para a principal avenida da cidade. Quando a gente chegou lá, meu faturamento, assim, quadruplicou, quintuplicou, a agência tomou outra proporção, e nós só conseguimos passar lá 3 anos. Hoje a gente está com uma sede própria aqui em Mossoró, no bairro mais nobre da cidade, que é o Conjunto Nova Betânia. A gente está na sede própria. A agência hoje ela tem, estamos num terreno de 400 metros quadrados, o prédio da empresa tem mais de 125 metros, então aqui a gente somos uma equipe de 10 pessoas trabalhando nas 2 empresas, e que a gente vem realmente dando essa assistência nessa questão das viagens. Por eu ser formado em comunicação, por eu trabalhar nessa área, eu sempre tive a percepção que eu peguei um mercado extremamente desaquecido e morno. Então, eu cheguei para pensar aquelas ideias novas, cheguei com esse insight de rede social, de saber que, de fato, realmente, o consumidor hoje ele tem outro comportamento, e a gente estabeleceu um nicho de mercado e passou a atuar. Então, hoje, a CG Turismo aqui em Mossoró, nós somos a marca de agência de viagens mais forte no mercado, a gente consegue superar até a CVC aqui na cidade, que é uma marca nacional, que a gente tem em nossa empresa, mas que a gente tem um desempenho excelente. Inclusive, tem vários clientes de Natal, mas, infelizmente, acredito que vocês estão acompanhando, né, essa pandemia que a gente está vivendo. Então, tem sido dias muito desafiantes empreender no turismo em plena pandemia, porque realmente o turismo é uma atividade que eu posso, não que eu vou falar desnecessária, mas às vezes alguém pode encarar como luxo, como uma coisa que não é uma necessidade tão urgente. Está sendo muito difícil. A gente tem vários clientes em processo de viagem, e vender uma viagem, vender um sonho, é completamente diferente do que vender uma caneta, de vender o que quer que seja. Então, a gente está lidando com sonhos de passageiros. Muitos deles não entendem como é o processo da viagem, que não sabem que quando faz uma venda no boleto, no cartão de crédito, que existem multas, que existem tudo. Então, está sendo um período muito desafiante. Mas uma coisa que eu sempre trabalhei foi para manter os meus 2 negócios vivos. E graças a Deus, eu tenho outra empresa que está conseguindo levar um suporte para esse momento de crise que eu estou passando, e que está facilitando os meus dias, meu dia a dia. Na agência de publicidade, nós já temos uma grande experiência aqui no mercado, e um dos setores que mais faz meu olho brilhar, que eu acho que tudo que você se dispõe a fazer, você faça com amor. Não acredito no empreendimento sem amor, sem sentimento, sem emoção, sem um brilho no olhar. Então, na agência de publicidade, tem um setor que eu sou encantado e apaixonado, que é o marketing político. Então, graças a Deus, no ano da pandemia, eu tenho eleições de prefeito, e eu estou aqui, numa sinuca de bico, conversando com vocês, mas meu telefone não para, porque eu estou trabalhando na organização de 15 campanhas de prefeito, aqui não de Mossoró, que eu preferi não atuar em Mossoró, porque por conta da agência de viagens, por eu vender para todos os lados, mas eu estou atuando em cidades do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, eu estava atrasando um pouquinho nessa chegada, porque eu estava acompanhando um cliente meu que estava fazendo as fotos de campanha, que a gente vai ter que fazer convenção, mandar para o TRE, mas sempre tem um plano B na vida de vocês.
A gente sempre achava que quando a mãe da gente, o pai da gente chegava pra gente e dizia: meu filho, guarda um dinheirinho na poupança, deixa isso organizado. A gente, no calor da emoção, fazia aquela viagem, se divertia com os amigos, e veio uma pandemia dessa para realmente mexer com a cabeça da gente. Mas dizer para vocês que diante de tudo que a gente está passando, a gente sempre tem que levar sempre para o lado positivo. Eu vou falar de crise com vocês mais para frente, mas é aquela velha frase, né? Sempre do limão fazer uma limonada. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia a gente vai sair mais fortalecido. O quanto que a humanidade avançou. Imagine se alguém chegasse para qualquer um de vocês que está assistindo aqui essa aula e dissesse que no dia 9 de setembro ia estar todo mundo em casa assistindo aula pelo computador, pelo celular. Quem era que ia levar isso a sério? Então, quanto a nossa sociedade avançou, o quanto para você que quer empreender, que pensa no negócio, que tem um sonho, isso foi facilitado. Eu já li matérias que falam, estudos que dizem que a gente evoluiu em 6 meses, o que a gente ia levar em 20, 30 anos para se evoluir em alguns aspectos. Então, a gente tem um excelente canal de oportunidades e de possibilidades para empreender. Mas, realmente, eu estou passando por uma crise gigante. Meu faturamento aí caiu 70%, 80%. Eu tinha acabado de sair de uma obra que vocês sabem o quanto foi um investimento bastante elevado. Para você que empreende, você jamais pode ser apegado. Eu tinha um carro que era o carro dos meus sonhos, que eu sempre imaginei comprar, e quando eu resolvi fazer minha obra, a primeira coisa que eu fiz foi me desfazer do meu carro importado, pegar um carro popular e direcionar todas as minhas energias para o meu negócio, porque eu sabia que isso era uma fase e que isso ia passar. Realmente ia passar, mas veio a pandemia para dar uma mexida, mas eu tenho certeza que dias melhores virão. Então, isso é o que eu vou dizer a vocês no final. Mas sempre pensem, sempre tentem tirar da crise, da dificuldade, do caminhar uma lição, porque eu acho que isso nos fortalece e dá muito mais sentido àquilo que a gente sonha, àquilo que a gente quer. Então, dificuldades, pessoal. Antigamente eu ficava muito estressado quando existia um problema. Poxa, meu negócio tem um problema. Poxa, isso não está dando certo. Mas eu percebi que só tem problema quem vende. Só tem problema quem tem cliente, só tem problema quem fatura. Então, eu acho que eu assumi um pouco dessa minha culpa, de ter problemas, mas de realmente ter cliente, de realmente estar vendendo, de realmente estar vendo minha empresa crescer, avançar. Então, os problemas, eles vão sempre existir. Se você for ser concursado, de repente você vai ter um patrão que de repente vai ter um patrão que vai dificultar esse dia a dia, que a gente sabe em diversas pessoas que são concursadas, e às vezes tem um problema, porque eu falo logo do concurso, porque, digamos, é a vida mais tranquila que se existe. Mas dificuldades existem em todas as áreas, mas sempre tentem tirar da crise ou da dificuldade uma oportunidade de vocês crescerem, uma oportunidade de vocês evoluírem. Eu sempre soube que eu queria, meu sonho quando era mais novo, era terminar minha faculdade e ir embora da cidade. Eu sempre quis sair de Mossoró porque eu achava que Mossoró era pequeno para aquilo que eu sonhava. Eu queria ir para uma cidade maior, eu queria conhecer novas pessoas, queria ter outros relacionamentos, mas o destino me colocou aí para ter uma agência de viagens e poder conhecer o mundo. Então, é sempre a gente também ter essa fé em Deus, em acreditar em novas possibilidades e se deixar permitir de forma tranquila e calculada sobre aquilo que são os nossos objetivos. Antes de começar a apresentação, eu queria dar mais uma dica para vocês. As pessoas, às vezes, olham e veem, poxa, realmente, fulano conseguiu evoluir do dia para a noite, aí traz e faz o comparativo com sua vida. Não, porque fulano hoje tem um carro importado, mas só que esquecem que fulano andava de ônibus, de moto, de carro, tudo é um processo de conquista. Então, se vocês têm grandes sonhos para vocês, façam como eu faço. Eu tenho um grande sonho na minha vida, que ninguém sabe do meu grande sonho, mas que às vezes eu tenho até, não posso falar nem que é vergonha, mas eu sei que é uma coisa tão audaciosa, mas está aqui dentro de mim. Mas até eu conseguir esse grande sonho, eu vou ter pequenos sonhos que vão se juntar. Então, para vocês que vão empreender, para vocês que vão ser funcionários, para vocês que vão começar uma vida profissional, sempre tem uma grande meta. Mas não fique esperando a hora da bonança, a hora dessa grande meta chegar. Divida sua grande meta em pequenas grandes metas. Nós somos seres humanos, nós somos movidos pela motivação, pelo entusiasmo. E se você ficar esperando, como eu sempre espero, emagrecer 15 ou 20 quilos para ficar magro, você vai se frustrar porque vai ser difícil de alcançar esse objetivo. Mas a partir do momento que você bota aí na meta de perder 1 quilo por semana, eu tenho certeza que vocês vão ficar mais empolgados e mais motivados. Então, eu fiz um comparativo. Vocês que querem empreender, vocês que querem ser bons profissionais, estabeleçam grandes metas para a vida de vocês. Mas nunca imaginem que a profissão da gente é um bilhete da Mega Sena, que você amanhece pobre e termina o dia rico.
Então, nisso tem uma grande caminhada e tem que tirar disso tudo, dessas lições, o que se pode acontecer. Então, preparei aqui uma apresentação rápida para vocês. Eu sou um pouco agoniado, falo um pouco rápido, mas trouxe aqui uma apresentação para estar compartilhando com vocês e estar falando um pouquinho sobre essa questão que muita gente tem medo. Realmente, eu tive uma experiência muito complicada com pandemia. A pandemia, acho que ela começou dia 18, dia 19 de março. Na verdade, começou lá para o dia 10, 12, 13, 15 de março, eu estava de viagem marcada para Fernando de Noronha. E eu viajei com um cliente meu já fazendo pressão para cancelar a viagem, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Eu fui para o aeroporto dia 15, eu embarquei, eu fui para Noronha, cheguei lá, a viagem perfeita. Quando a gente chegou no hotel na segunda noite, eu fui no domingo, dia 15, quando eu cheguei no hotel dia 16, começou aquela bombardeio de informação de pandemia, que vocês lembram como tudo começou, né? Então, foi uma coisa realmente avassaladora e surpreendente. Falando em pandemia, estou passando álcool em gel, mas foi uma coisa avassaladora, surpreendente, e que realmente eu estava na viagem, meus passageiros, eu não quero mais viajar, então foi uma experiência muito triste. E tá lá, isolado de tudo, vendo meu negócio aqui com meus funcionários, minha equipe sobrecarregada. A gente começou uma pandemia completamente sem perspectiva, mas, graças a Deus, o governo aí fez os incentivos, ajudou um pouco a gente que empreende, com as reduções de jornada, com aquelas facilidades que acho que vocês devem ter acompanhado na imprensa, e que, aos poucos, agora o negócio está voltando. Mas que é um período extremamente desafiante, mas eu tenho certeza que eu vou sair extremamente fortalecido pós isso tudo. Então, eu vou falar aqui agora um pouquinho de crise. Estou vendo que vocês estão falando alguma coisa, mas eu acho que é com o acesso, não é nada sobre o que eu estou falando, não. Eu ainda não fiz uma reunião com apresentação no Google Meet, mas eu vou tentar compartilhar com vocês e tentar aí saber se vocês vão conseguir enxergar o que eu apresentei. Acho que eu vou precisar que alguém coloque uma voz aí para ver se está ok. Espera aí, só um minutinho. Estão vendo? Parecendo sim, Carlos. Posso prosseguir? Posso fazer minha apresentação? Pode sim. Certo, ok. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é gestão em tempos de crise. Qual o papel e a importância do gestor nas organizações? Na verdade, eu acho que o gestor ele tem que ser uma âncora. E, em meio a todas as dificuldades, a gente tem que acabar sendo o alicerce, a força principal, e tem que acabar suportando aí tudo que vai ter para trás, se vão ser funcionários, se vão ser clientes. Então, o gestor ele é aquilo que motiva toda a equipe. Meu nome é Gregório, né? Eu sou Carlos Gregório, eu sou graduado em Comunicação Social aqui na UERN, tenho uma habilitação em Publicidade e Propaganda, sou pós-graduando em Marketing Político pela Uninter e tenho uma Smile Propaganda e a CG Turismo. Então, vou aqui passar para vocês o material que eu preparei. O que é gestão de crise, né? A gestão de crises é uma atividade que visa prevenir o acontecimento de um evento perigoso e, assim, preparar a empresa para lidar com essa situação. O objetivo é reduzir os prejuízos financeiros e os danos causados à reputação da marca. Pessoal, eu tinha um grande sonho aqui para minha empresa, não sei se está aparecendo ou se eu volto para mim, se eu fico aqui, peraí, opa. Deixa eu voltar para aqui. Pessoal, eu tinha um grande sonho aqui na minha empresa, que era de ter minha sede própria. E foi algo muito desafiante. Como eu falei para vocês, eu tenho um carro importado, que era o carro dos meus sonhos. No dia que eu disse, eu vou construir, eu vou encarar esse desafio. A primeira coisa que eu fiz foi ir numa concessionária e deixar esse carro lá, e pegar um carro mais simples e realmente fazer todas as abdicações possíveis e necessárias. Mas eu sonhei muito em chegar no meu prédio, em estar aqui, atender os meus clientes. E minha agência, se vocês tiverem a oportunidade depois, no Google tem fotos, a gente tem uma sede muito linda, assim, muito bacana, muito organizada, eu sou muito caprichoso no que faço. E quando eu me mudei para cá, é uma história até curiosa. O meu contrato de aluguel ele se vencia em março de 2019. E quando foi no mês de novembro, a dona do prédio chegou para mim e disse, Gregório, eu vou precisar do meu ponto. Eu já tinha comprado aqui a sede da empresa, já planejava construir em 2 anos, e eu disse, meu Deus, eu tenho um comércio, eu vou tirar o meu comércio daqui, vou levar para um ponto para depois levar para a minha sede própria. Então, para a gente que tem comércio, essas modificações, essas mudanças, é muito ruim para a cabeça do consumidor. Então, eu me destemi, assim, realmente vou fazer, lutei para fazer isso, curti muito minha construção, porque realmente você faz a obra, você vê a obra crescendo,
E no momento que era para ser um dos tempos mais felizes da minha vida, que era realmente essa chegada no prédio novo, com móveis novos, com estrutura nova, com tudo novo, eu tive uma crise. E uma crise que não foi pequena, foi grande. Eu não sei se vocês acompanharam na imprensa, não sei se algum de vocês tinham viagens compradas, mas eu lidei com a falência da Avianca. O Brasil, um dos grandes defeitos do turismo do Brasil é nós sermos um país de dimensão continental e só tínhamos quatro grandes companhias aéreas: a Gol, a Latam, a Azul e a Avianca. E para vocês entenderem como é que é um processo de uma viagem, não, eu chego na agência, compro a viagem e a agência vai ficar com dinheiro e só vai pagar as passagens depois que eu fizer a minha viagem. Antigamente era dessa forma, só que hoje a forma mudou. Então, quando o cliente ele compra uma viagem na agência, a gente recebe o valor no sistema dos nossos fornecedores. Posteriormente, nós recebemos a nossa comissão, que é muito mínima. Eu tenho que ter um volume de vendas muito grande, e a comissão de uma agência, por vender uma viagem, é de 10%. Então, se eu vendo um pacote de R$1.000, eu ganho R$100, mais ou menos isso. Então, no momento que eu vendo uma passagem de R$1.000, eu vou receber R$100 de comissão e a companheira vai ficar com 900. Então, na semana que eu me mudei para o Prédio Novo, estourou a bomba que a Avianca tinha falido e que diversos consumidores estavam deixando de viajar por causa que chegavam nos aeroportos e não tinha voos. Então, você imagine, a gente do turismo tem uma lei que, graças a Deus, agora nessa pandemia mudou, que se chama responsabilidade solidária, que é um pouco de lidar com os produtos que a gente vende. Então, assim, a Avianca, ela recebeu os valores dos nossos clientes, ela passou a perna em mim, seja turismo, passou a perna no cliente. Então, assim, a gente se mudando, chegando no Prédio Novo, eu morto de felicidade, e tive uma pancada dessa que a gente achava que realmente não ia superar. Eu disse, meu Deus, no momento que eu queria estar mais feliz e mais entusiasmado, vem um choque desse, uma gestão. Vem um choque desse, uma possibilidade dessa, e uma dificuldade que eu tinha naquele momento, que hoje me ajudou bastante, era que a gente tinha um sistema de cadastramento de vendas de passageiros aqui na agência, que a gente não tinha tanta, como é que eu posso dizer? A gente não fazia a alimentação correta dele, da forma como seria. Então, quando a gente passou pelo problema da Avianca, que a gente teve que contactar diversos clientes, que a gente teve que procurá-los, eu disse, não, reuni a equipe, a gente se policiou ainda mais, a agência tinha realmente crescido, a gente tinha um volume considerável de clientes que a gente tinha que contactar para ele solicitar reembolso, para ele remarcar sua viagem, para dar o suporte que realmente a gente daria. E a gente passou mais ainda a utilizar o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso sistema de vendas e de cadastro, sistema de cadastro de vendas. Então, naquele momento, era uma falha que eu tinha aqui na empresa que eu disse, eu preciso corrigir. Então, vocês imaginem se na época da Avianca não tivesse solucionado esse problema e eu tivesse agora esse problema quintuplicado, né, quadruplicado, porque realmente todos os meus passageiros precisaram ser contactados. Então, naquele momento, eu disse, não, eu preciso deixar mais redondo aqui na empresa, a gente precisa potencializar essa fraqueza que a gente tinha e acabar facilitando para esse processo de evitar o prejuízo financeiro e, sobretudo, a reputação da marca. A gente está numa época de rede social, a gente está na época das fake news, a gente está na época de que uma mensagem de WhatsApp... Eu estou trabalhando numa campanha eleitoral de uma cidade e sempre que eu vou fechar com um cliente, com um candidato a prefeito, que a gente está trabalhando somente com candidaturas majoritárias, e sempre que eu vou conversar com o candidato a prefeito, eu pergunto a ele por que é que ele não ganhou a eleição passada. E tem uma cidade que eu estou trabalhando que o candidato não ganhou na eleição passada porque uma mensagem do WhatsApp vazou e nessa mensagem tem alguém mandando o pessoal se lixar e ele perdeu por conta disso. Então a gente está na época das redes sociais, a gente está na época da foto, a gente está na época que tem um teórico que fala que a gente vive a época das relações líquidas. Tudo é muito efêmero. Bauman, acho que Sigmund Bauman, acho que é o nome do teórico. E ele fala que a gente está vendo essa época das relações líquidas. Então, seja nas relações amorosas, nas relações sociais, nas relações com marcas, porque eu sempre defendo com os clientes que eu trabalho, de que pessoas, elas não querem se relacionar com marcas. Pessoas querem se relacionar com marcas que sejam como pessoas, que tenham uma identidade. Então, hoje, essa questão da reputação da marca realmente é algo de extrema importância e que é tão importante quanto o meu prédio físico, que é tão importante quanto os bens da empresa, dentro de tudo, porque realmente é algo intangível e que realmente, se for danificado, a gente acaba tendo um grande problema. Por que é importante formar um comitê, uma comissão de crise?
Quando uma adversidade é identificada, por mais que exista insegurança das consequências daquele fato, o time de gestão de crise deve ser acionado tal qual o médico de plantão, agindo imediatamente. As ações precisam ser centralizadas, coordenadas e direcionadas. Pessoal, o trabalho em equipe, ele é de fundamental importância. E na época da Avianca, eu estabeleci que eu, na minha empresa, iria precisar de um gerente e iria precisar de um administrativo para que a gente pudesse fazer com que as coisas caminhem. Então, montei minha equipe, procurei bons funcionários, identifiquei profissionais que estavam no mercado para trazer para a empresa, e a gente hoje aqui na agência, eu sempre falo que a gente acaba discutindo não é uma decisão única, não sou eu sempre tomando essa decisão de forma única, mas sempre discutindo com a equipe, trazendo para mim algumas responsabilidades, direcionando algumas questões e coordenando também o que a equipe deve fazer e como a equipe deve agir. Então, eu tive essa escola com a Avianca, que foi uma grande pancada que a gente teve aqui na agência, e estou tendo agora mais um desgaste realmente com essa questão da pandemia, está sendo algo muito desafiante. Vocês imaginem que desde março o passageiro ele não está podendo viajar, né? Teoricamente está um pouco mais restrito. Então tive passageiro que ia viajar no mês de março, adiou para o mês de maio, aí depois ele remarcou para o mês de agosto e até agora meu passageiro não viajou. Então assim, eu só sou comissionado uma vez, que é no momento da venda. Então eu tenho que saber coordenar a equipe, tenho que saber direcionar para os nossos clientes, que a gente está tentando otimizar nosso tempo, porque às vezes não adianta tentar resolver um problema de um cliente lá para outubro, se ainda tem pessoas de setembro que embarques próximos que a gente ainda não conseguiu resolver a situação. Então, realmente tem sido um período desafiante, mas que organizando a equipe, direcionando as atividades, estabelecendo as metas, a gente realmente consegue fazer um bom trabalho e consegue executar de uma forma que seja satisfatória. Porque a gestão de crises é importante para as empresas. A gestão de crises é essencial para que as organizações consigam lidar com os imprevistos que acontecem dentro ou fora da empresa. Eu acho que o professor Adriano foi bem feliz nesse convite que ele me fez, porque realmente eu acho que não tinha uma pessoa que estivesse passando, talvez próximo a ele, por uma crise maior do que eu, que realmente está sendo bem desafiante essa questão da pandemia e do turismo. Mas a gente tem que saber lidar com os imprevistos. Eles são muitos, mas a gente sempre tem que ter o nosso plano B, tem sempre que estar organizado, com a equipe pronta e a equipe motivada. Nesse momento de imprevisto, uma coisa que... Eu já fui funcionário e hoje eu sou líder, né? Sou gestor de uma equipe. E eu acho que o bem mais precioso que uma empresa tem, que um empreendimento tem, são os seus funcionários. São eles que colocam o negócio para crescer e são eles que fazem o negócio diminuir, ao meu ver. Assim, não estou julgando como um todo, mas eles são de fundamental importância no processo da empresa. Então, você tem que ter uma equipe muito dedicada, muito determinada e muito destemida para vivenciar uma crise. Eu falo que a gente que é gestor, a gente acaba sendo um pouco de família, né? Sempre que eu vou fazer uma seleção, hoje na empresa, antigamente eu fazia a seleção muito de cara, né? Olhava para uma pessoa, acho que vai ser você. Tive experiências negativas, então hoje todos os meus processos seletivos são organizados através de um psicólogo que vem, faz um teste e acaba identificando. Realmente eu tive uma experiência aqui de funcionários que eu fazia seleção de forma avulsa e acabava tendo algum tipo de problema. Então, com o psicólogo, a gente está conseguindo traçar um perfil ideal do funcionário e a gente está conseguindo ter aqui realmente um bom desempenho. Então, uma boa equipe motivada, organizada, direcionada, cada um sabendo do seu papel, a gente consegue, sem sombra de dúvidas, acabar vencendo esses imprevistos. O papel de um bom administrador em momentos de crise é ser organizado e atualizado com as mudanças que atingem o mercado diariamente. Eu não falo nem diariamente, eu gosto de falar que as mudanças acontecem a todo momento, a todo instante. Então, está sempre antenado no que está acontecendo, está monitorando a equipe, está coordenando, está estabelecendo metas com eles para que a gente possa estar tendo um bom trabalho. Delegar da melhor forma as atividades. Não adianta, às vezes, a gente ter uma empresa, a gente ter um negócio, a gente trabalhar num time e a gente achar que todo mundo é capaz de tudo. Então, com o tempo, a gente vai começando a perceber e vendo os pontos fortes e pontos fracos de cada colaborador. Então, a gente acaba delegando aí as atividades, o que é que eles podem fazer, o que é que eles podem fazer para que o negócio deles cresça. Tomar decisões assertivas e ter paciência. Realmente, você tem que ser muito seguro daquilo que você vai tomar as melhores decisões e ter persistências.
Eu queria abrir um parêntese para vocês e falar de uma situação que eu passei logo no início da minha empresa, que se talvez eu não tivesse sido persistente, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, sentado na minha cadeira, na minha sala, trocando essa ideia. Mas quando eu comecei a fazer meus bate-voltas, eu lembro que eu fiz o primeiro em junho de 2009, passou, quando foi no Réveillon, eu resolvi fazer um. Quando eu estava saindo de Mossoró para ir para Canoa Quebrada, uma praia próxima aqui do Ceará, eu encontrei uma amiga num posto de gasolina, que a van parou lá para que a gente pudesse comprar água, bebida, essas questões. E essa minha amiga, Gregório, eu tô vendo que você está fazendo viagens, tô vendo que você está fazendo bate-voltas, vai ter uma grande festa em Recife, chamada Olinda Bee. Organiza o pessoal e vai para lá, aí eu vou fazer essa viagem. Realmente já tive uma margem de lucro maior, já foi um desafio grande, né? 600 quilômetros aí para ir para Recife, mas deu tudo certo. Quando eu cheguei do Olinda Bee, eu nunca esqueço, dia 8 de março de 2010, teve um show de Ivete Sangalo em Natal, reuni mais aí 50, eu vim de uma ascendência. A minha primeira viagem foi uma van, 15 pessoas. A minha do Réveillon foram 2 vans e não foi mais porque eu não arrumei mais pessoas. Na viagem do Olinda Bee, eu já conseguia levar para andar 2 estados e levar mais 16 pessoas. Então, eu me senti um vitorioso. Quando chegou o show de Ivete, eu fiz um ônibus. Eu disse, pronto, ganhei o mundo. Agora meu negócio vai dar certo. Aí eu disse, não, vai ter outros eventos. Eu lembro que teve um show, acho que do Asa de Águia, no Arraiasa, que tem no Vila Folia. Eu só consegui levar 4 pessoas numa doblô. Aí, meu Deus do céu. E fui nessa viagem. Aí apareceu um outro evento, acho que era um show do Nando Reis em Fortaleza. Eu não consegui formar pessoas para ir nessa viagem. Aí eu disse, meu Deus, será que é isso que eu quero para mim? Será que vale a pena insistir nisso? Mas foi lá, eu tive a persistência, tive paciência, organizei, trabalhei melhor a divulgação, vi o que era que eu poderia fazer para melhorar. E tive persistência e não desisti. Depois a gente continuou nesse ritmo constante, fui identificando, conhecendo o mercado. Não tentem entender toda a maré através de uma onda. Então, assim, são várias ondas, são vários momentos. Então, não faça de um pequeno momento, de uma pequena dificuldade, um grande empecilho. Tente ser maior do que isso. Seja criativo para transformar as dificuldades em oportunidades. Eu sempre falo de show, porque na época era meu show, meu forte era eventos, shows, etc. E eu lembro que tinha um evento aqui no Ceará chamado Ceará Music. Teve um ano que eles trouxeram Black Eyed Peas, aí no outro fazia uns 10 anos que Los Hermanos não tocava, eles estavam em turnê, que eles iam passar. E eu nunca esqueço que eu fiz 2 excursões, que foram mais ou menos dessa forma. A gente foi numa sexta, chegou em Fortaleza, acho que na sexta foi o show do Black Eyed Peas, o show acabou 4 da manhã, eu cheguei em Mossoró de 8 horas, descansei, de 11 horas eu estava voltando com outra turma. Então, assim, em vez de eu centralizar, em vez de organizar uma viagem com hospedagem, eu tive a percepção de que as pessoas queriam bater e volta. Então, acabei fazendo 2 viagens seguidas, oferecendo um produto diferente, porque meus concorrentes naquela época só faziam uma viagem do final de semana todo. Resumindo, eu levei quase 200 pessoas, enquanto meus concorrentes foram com 20, 30, 50 pessoas. Então, assim, meu volume foi bem maior. Não esquecer dos objetivos e meta do local. Pessoal, é justamente aquilo que eu lhe falei. A gente tem que ter um grande sonho e a gente tem que ter pequenas metas. Se a gente ficar sempre esperando o dia que a gente vai perder os 20 quilos, eu sempre trago para a questão do peso, a gente nunca vai se motivar em conquistar os nossos objetivos. Mas quando você define pequenas metas, todo ano eu começo o ano com uma meta. Só a meta desse ano, infelizmente, por conta da pandemia, eu não vou conseguir realizar. Mas eu sempre começo o ano com alguma meta e trabalho para que isso aconteça. E quando isso acontece, realmente é de uma extrema felicidade. Eu acho que o último ponto aqui é um dos pontos mais fortes, que é a questão do trabalhar com ética. Pessoal, não adianta investir em publicidade, não adianta ter a melhor marca, não adianta ter a melhor empresa, ter a melhor estrutura se você não trabalhar com ética. A propaganda boca a boca ela é muito forte, então sempre trabalhem com ética, sempre respeitem. Eu sempre falo, tem sol para todo mundo. A gente só tem que saber onde é que a gente vai montar a nossa barraca. Nossa barraca tem praia para todo mundo e a gente tem só que saber onde é que a gente vai montar a nossa barraca. Então trabalhe com ética, vislumbre oportunidades, vislumbre nichos, tenha um objetivo e que eu tenho certeza que isso vai acontecer. A comunicação corporativa em tempos de crise. Na crise, o papel mais importante da comunicação passa a entender as necessidades do público e posicionar-se de maneira segura. A gente tem que ser muito seguro naquilo que a gente fala. Por mais que a gente esteja em dúvida, a gente tem que ser muito forte e tentar não passar isso para a nossa equipe, para os nossos clientes.
E mesmo com baixos índices de vendas, crescimento, é possível manter-se em posição de destaques no mercado, por meio da propagação de informações relevantes, positivas e contextualizadas. Por trabalhar um pouco com essa questão da comunicação e entender essa parte do mercado, a gente sempre realmente tem que estar se posicionando no mercado, tem que estar comunicando, tem que estar gerando um pouco do marketing de conteúdo. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente não pode só vender o nosso pacote, na nossa comunicação. Vocês estão cansados de ver anúncios aí de grandes empresas com temas um pouco transversais, que fogem um pouco do nicho, mas que acaba acrescentando. Então, a comunicação ela tem fundamental importância, sobretudo em tempos de crise, para saber contornar, saber superar e tentar levar isso de uma forma mais positiva para o nosso cliente, para a nossa equipe, para todo mundo. Expectativas para o pós-crise, reestruturação econômica, social e organizacional. Realmente, pessoal, vender viagem em plena pandemia está sendo algo extremamente desafiante. É muito desafiante. Mas o que mais me conforta é saber que está todo mundo em casa e que essas pessoas elas estão um pouco sedentas para viajar, para se divertir, está todo mundo esperando passar isso. Então, assim, eu sempre, quando estou conversando com os meus clientes, com minha equipe, com todo mundo, eu sempre falo que a vacina ela vai chegar em janeiro, fevereiro, março, mas a ressaca dessa pandemia ela é gigante. Então, realmente, a gente tem que saber construir, galgar os nossos objetivos em cima dessa realidade, em cima do que a gente vai passar. Então, acredito muito na reestruturação econômica, acredito que é o momento da gente que empreende, da gente que está em organizações, repensar um pouco das nossas atitudes, repensar um pouco daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, para realmente dar passos firmes e saber o que de fato é importante. Então, assim, acredito na retomada da economia. Infelizmente, a gente está com N fatores, mas os consumidores no meu setor estão mudando um pouco de hábito, a gente está aumentando o parcelamento, a gente está negociando com o fornecedor redução de preço, e a gente está tentando levar isso para o mercado para que a gente possa superar esse momento. A reestruturação social, né, as relações sociais, elas estão mudando aí completamente. Então, a gente está tentando navegar nessas modificações e tentando, no meio disso tudo, levar o nosso cliente. E também modificando as organizações, as formas de se trabalhar, as formas de se relacionar, as formas de organizar a empresa. Realmente a gente está passando por esse momento de reestruturação, de modificação. Eram essas palavras que eu queria conversar com vocês. Deixa eu ver aqui. É isso que eu queria conversar para vocês, um papo dentro das minhas possibilidades. Não trago verdades, trago um pouco daquilo que realmente tenho vivido, daquilo que realmente tenho passado, do quanto está sendo desafiante isso, e queria muito contar com a participação de vocês nesse momento. Alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser esclarecer alguma questão, alguém quiser contribuir, eu acho que nessa troca de informações a gente consegue fazer com que o papo evolua e que vocês aí consigam ter um proveito melhor ainda desse momento. Então, se alguém tiver alguma pergunta, o professor Adriano, que é o mediador, se quiser acrescentar em algo, eu estou pronto para responder. Só tomar um copo de água. Em primeiro, né, Carlos, eu gostaria de agradecer sua participação, essa conversa, inclusive, né, trazida por você nesse momento, assim, tão importante, que é esse posicionamento da gestão dentro das organizações para esse momento de crise. Eu acho que foi muito enriquecedor, assim, a sua experiência profissional, sua experiência como empresário, como você mesmo disse, passando por esse momento que é agora de crise. Então, tudo isso, assim, nos traz de forma muito enriquecedora essas informações perpassadas por você, né? Já de antemão, já começo a lhe agradecer, já antes de terminarmos a noite, né? Lógico. Agora é o seguinte, temos uma pergunta aqui, Carlos, né? Diante desse cenário, que aí você colocou como gestão de crise, qual é a importância, né? Qual é o papel do administrador nesse cenário. Carla Gabriela formulou uma pergunta, acho muito interessante o que ela colocou aqui, está muito a ver e ligado com o que você disse, porque você falou da sua empresa, falou da sua equipe, falou dos parceiros, falou dos seus clientes, e ela tem uma curiosidade aqui em relação a um questionamento, é que, nessa pandemia, como você conseguiu motivar a sua equipe e se estabeleceu metas de venda? Pessoal, nessa pandemia, a minha maior motivação com a minha equipe foi compartilhar com ela toda a realidade que eu estava passando. Nenhum dos meus funcionários tem culpa porque eu resolvi fazer um prédio, porque eu resolvi fazer a sede da minha empresa. Mas desde quando essa bomba estourou lá em março, eu sempre fui muito transparente com eles.
de dizer que meu grande objetivo sempre foi não ter que desligar nenhum funcionário. E eu tenho muito orgulho de ver o meu faturamento baixar 80% e eu estar hoje, 6 meses depois, com todos os meus funcionários. Então, eu sempre cheguei para eles e disse, pessoal, não sei o que é que a gente vai passar, não sei como é que vai ser desafiante, mas o meu maior esforço enquanto gestor é manter todos aqui. E quando eu compartilho isso com eles, quando eles, sabendo da vivência e dos desafios que eu encontro no meu dia a dia, eu sempre fui muito transparente com eles e sempre trabalhei com honestidade. Eu acho que a maior motivação é você olhar no olho e dizer assim, ó, tô aqui, você conta comigo, eu quero ser o melhor, quero estar com você. E realmente, assim, a gente conseguiu com que... Hoje, eu acho que a minha maior motivação é eu estar 6 meses numa pandemia, estar com meu faturamento abaixo de 80% da meta, mas que eu me esforcei, eu tenho me desdobrado para que a gente realmente eu possa trabalhar com todos. Então, acho que essa conversa no olho, esse compromisso que eu tive com eles, esse passo que eu dei, porque quando estourou a bomba lá, 18 de março, eu dei férias para uns, fiquei com outros, mas quando o governo chegou com aquela ajuda do auxílio, realmente, da redução de jornada, nos ajudou bastante a superar. Então, hoje, o que eu acho que mais motiva eles é saber que eles estão numa empresa que realmente as vendas baixaram. Mas eu sempre converso com eles, tenho encontrado alternativas de motivá-los do ponto de vista financeiro. Eu sempre falo para eles, se vocês tiverem um problema, tragam para mim, eu não quero nenhum funcionário meu com problema. Se o problema é uma conta que está atrasada, me diga que eu não sei onde é que vai aparecer, mas eu vou trabalhar, chegou um funcionário, fiquei com medo aqui que abriu a porta, mas eu vou trabalhar para que realmente consiga ter todos vocês, e realmente hoje o meu grande orgulho é ter sido transparente com eles e ter dito que ia me esforçar ao máximo para que todos permanecessem comigo na empresa. Então, essa foi a primeira conversa que eu tive com eles lá em março, e foi isso que eu tive que montar. Então, assim, tenho dito para eles que o momento é difícil, é de recomeço, é de dificuldade, mas que, sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que a gente vai passar desse momento e vai sair dessa fortalecida. Muito bem, Carlos, muito bem. Tem aqui a professora Marla, né, dando os parabéns a você por ter conseguido ficar com a equipe. Temos uma outra pergunta, outra participação de um aluno também aqui, Carlos, Paulo Henrique. Ele está perguntando aqui como é que você enxerga o comportamento de consumo com o turismo e como isso influenciou no marketing da empresa. Vamos lá, como você enxerga... Na verdade, o turismo, o consumidor do turismo, ele tem um comportamento... Eu vendo sonho, né? Porque eu falei no momento na palestra. Eu não vendo uma caneta, eu vendo sonho. Então, eu tenho que estudar bastante, entender o que é o comportamento do meu consumidor. Se ele chegar para ele e dizer, como a gente teve uma época que a gente fez uma campanha publicitária, que a gente brincava com as pessoas dizendo que com menos de R$100 por mês, elas poderiam comprar uma viagem, elas conseguiriam comprar no cartão, fazer um boleto bancário e dar essa possibilidade de venda. Então, a gente definiu o que é o nosso nicho de mercado, definiu o que é que a gente vai atuar, ter noção do ticket médio dos clientes, do que é que eles estão dispostos a investir, entender o sonho dos nossos clientes. Então, se realmente você tem uma empresa, se realmente você é colaborador, procure estar do outro lado. Procure trabalhar para as pessoas da forma como você queria que fosse tratado. Então, de estar se esforçando, de estar entendendo esse comportamento, e isso influencia no marketing completamente, até porque o marketing ele vem para ser a solução da venda, para ajudar no processo de venda. Então, eu tenho que entender bastante o meu consumidor, e eu posso dizer que isso influencia, assim, bastante, de uma forma realmente absurda, porque não adianta você chegar com uma proposta de marketing e, de repente, isso não atender o que realmente o seu consumidor ele quer para poder vivenciar. Muito bem. Essa parte, né, esse perfil de empatia com esse mercado consumidor, eu acho que é um papel muito importante do empreendedor, né? Muito bem. Aproveitando esse gancho, Carla Gabriela está aproveitando e perguntando se você usou algum tipo de ferramenta para captar clientes nesse período. Na verdade, por eu ser publicitário, por eu enxergar a importância do marketing, hoje a CG Turismo, parece que uma agência passou a gente nas redes sociais, uma agência do Natal, mas nós estamos se não somos a maior agência de viagens com mais seguidores reais, que a gente não tem fake, nós somos muito fortes nessa questão das redes sociais, e a gente tem utilizado delas. Realmente, eu não consigo, nesse momento, investir no outdoor, investir no anúncio em televisão, se eu estou tendo dificuldade para fechar a folha dos meus funcionários e garantir o básico. Mas a gente tem se apostado bastante nas redes sociais, inclusive sigam aí, @CG Turismo, e acompanhem os nossos pacotes diários, que saem no Natal, que saem de Fortaleza,
E é assim que a gente tem conseguido trazer clientes, sobretudo através das redes sociais, porque eu já tenho uma empresa, que é a agência de publicidade, que já monta os pacotes, que diariamente está lá postando e está levando aí as oportunidades para os nossos clientes. Muito bem. Jósimo Moura está perguntando aqui, Carlos, se nesse momento, lógico, você disse que mesmo verificando em relação à baixa de faturamento, você conseguiu ficar com o quantitativo de seus funcionários ainda, né, numa permanência. Mas esse é momento de contratação ou de permanência? Ainda não, né? Na agência de viagens, infelizmente, eu não consigo contratar nesse momento. Na verdade, eu queria até compartilhar uma coisa com vocês que eu fico muito feliz e me orgulho bastante. Eu tenho uma agência de publicidade e com a questão das eleições, né, foi surgindo, eu tenho 12 fechados, estou conversando com mais 3 cidades para fechar as 15, eu acho que eu chego no meu limite. Mas se aparecer mais, eu dou um jeito, pega essas outras também. Eu não tenho medo do desafio, não. Mas eu tinha um funcionário que era agente de viagens e que realmente, assim, não tinha como mantê-lo na equipe, porque realmente era difícil, mas eu fiz uma conversa com toda a empresa e disse, pessoal, é o seguinte, eu não consigo manter toda a equipe, mas eu preciso de todos aqui. Eu queria saber se alguém de vocês toparia vir comigo para minha outra empresa. Porque em vez de eu contratar um profissional de fora, eu iria valorizar quem estava comigo naquele momento. E eu fiz essa escolha, essa decisão eu tomei lá em junho, tirei um funcionário que atendia no ramo de viagens, trouxe ele para a agência de publicidade, ensinei o serviço a ele, então acompanhado, monitorado, ele está na parte operacional, mas em vez de eu demitir ele, eu acabei trazendo para a equipe. Mas com esse quantitativo de clientes que eu estou atendendo na questão do marketing político, que eu não esperava trabalhar tão fortemente nesse ano. Meus planos para 2020 era outro nesse segmento, mas eu tive que dar uma modificada. Mas eu estou contratando, sim, mais no setor de comunicação, para a parte de viagem nesse momento, infelizmente. Até porque eu sou aquele tipo de empresário, de empreendedor, que entende que quanto mais gente trabalhando com você, é porque você está vendendo mais. Não que eu quero ter uma grande equipe para ter funcionário ocioso, mas que tenha bons profissionais e que realmente eu esteja vendendo mais para ter mais gente comigo aqui no meu negócio. Muito bem. Carlos, nós temos a participação agora do professor Marcelo Arcanjo, inclusive agradeço a participação, professor. Ele está aqui levantando uma situação, né, na verdade, colocando para você, eu gostaria muito de saber a respeito se, nesse exato momento, existe algum tipo de adaptação, ou que foi, né, ou que estão sendo realizadas para esse momento de novo normal, que tem dado algum resultado significativo no seu ou nos seus negócios, já que você tem aí, de fato, mais de um negócio, né? Algum tipo de adaptação que foi feita. Adriano falou aí há uns 10 minutos atrás uma palavra muito forte que realmente, se você souber utilizá-la a seu favor, você consegue fazer bons negócios, é a empatia. É se colocar no lado do cliente que está querendo remarcar a viagem, dar ele um bom atendimento. É se colocar no lado de um cliente que eu chego agora e que eu vejo ele comprando uma viagem para o próximo ano. É se colocar no lado de um cliente que eu estou trabalhando aí com vários candidatos a prefeitos da região e saber que uma eleição, vou poetizar um pouco a política, a eleição ela é um sonho e que muita gente entra lá com a cara, com a coragem, com a determinação, que dá o passo sem saber se vai ter onde pisar, mas que ontem eu estava conversando com os candidatos a vereador que são ligados a um prefeito meu, e eu estava dizendo que eu tenho muito orgulho de ver quem se dispõe a entrar na política em plena pandemia. Acho que realmente existem aqueles aspectos negativos de políticos realmente que desonram, que decepcionam, mas que essas pessoas elas têm que ter coragem. Eu disse essa palavra com elas ontem. Eu admiro muito esses homens e mulheres de coragem que estão aqui se disponibilizando a ser candidato a vereador numa cidade do interior, muitas vezes sem dinheiro, mas que a gente trabalha com um tipo de política assistencialista. Então, eu tendo empatia, me colocando no lugar das outras pessoas, seja do meu novo cliente, seja do meu assessorado na parte de comunicação, seja no meu cliente da agência de viagens, eu acho que realmente isso tem sido um grande diferencial para esse novo normal. E realmente esse novo normal, ele está surpreendendo a todo dia, a todo instante. Então, mas eu acho que a empatia é um grande segredo, a gente se colocar no lado do consumidor, seja ele direto ou indiretamente, acho que a gente consegue fazer um bom negócio. Muito bem. Carlos, você está de parabéns, viu? A forma que você está respondendo aí o pessoal. Sara, né, Lohane, agora, na participação dela, ela está perguntando qual foi, de fato, a maior dificuldade no relacionamento com a sua equipe nesse momento de crise, né? Já se colocou aquele posicionamento em relação às dificuldades, não saberia muito, porque é um momento de incerteza, né?
absolutamente, é uma crise, esse momento nunca vivido anteriormente, porque é algo que não está atingindo localmente, ou empresa, um segmento, mas vários segmentos e o mundo todo. Mas nesse envolvimento com a equipe, existe aí algum tipo, né, de maior dificuldade com a equipe para esse momento? Empreender é difícil, pessoal. E, às vezes, os funcionários eles não entendem assim, o que é o turbilhão de pensamentos, a quantidade de coisas, a quantidade de noites que a gente vai dormir mais tarde. Eu tenho amigos que já empreenderam e que, às vezes, quando começaram a empreender, viram que se acabou se tornando um pouco frustrante. Que acho que a gente é motivado por sonhos, né? Então, muitas vezes é difícil porque as pessoas entendam realmente o que de fato acontece. Se realmente você chega lá um bom dia, às vezes você está um pouco mais fechado, um pouco mais receoso, mas é porque você está cauteloso, você está um pouco temeroso do que pode acontecer. Mas eu acho que a maior dificuldade realmente é fazer com que eles percebam que realmente os dias estão sendo desafiantes. Seja para mim que vendo viagem, seja para mim que vendo sapato, seja para mim que tem uma loja de roupa. Tem farmácia fechando, pessoal, em plena crise. Eu estava agora com uma cliente minha, indo para um estúdio para ela fazer as fotos da campanha dela, e ela não é de Mossoró, ela falou, menino, Mossoró tem farmácia. Eu disse, pois é, tem farmácia, mas tem farmácia fechando na pandemia. Então, mostrar para o cliente realmente o quanto está sendo, mostrar para os nossos colaboradores o quanto está sendo desafiante a gente viver esse momento e saber superar esse desafio. Então, transparecer com eles, tentá-los colocar. Eu sempre falo que para que a gente seja um empreendedor de sucesso, para que a gente tenha um negócio de sucesso, o seu funcionário ele tem que sentar um pouco na sua cadeira e saber das decisões que você toma, e saber dos desafios que você enfrenta. Com minha equipe, eu sempre trabalho de forma transparente, porque até falo com eles quando eu estou aqui contratando, quando eu estou no dia a dia, eu acabo convivendo mais com eles do que com os meus relacionamentos em casa, qualquer tipo que seja, porque a gente passa muito tempo junto. Então, eu gosto muito que meu funcionário ele se sente um pouco na minha cadeira e que ele entenda um pouco os desafios que tem de empreender, as dificuldades, o que a gente encontra aí nessa caminhada. Muito bem. Carlos Rodrigo Marques, né, ele está levantando uma questão de que se sabe muito a importância de marketing e propaganda, né, que são elos muito fundamentais para a sobrevivência dentro do mercado. Mas dá para sobreviver sem marketing no mercado? O que você acha? Dá. Mas imagine você cair num mar, tanto afogado, não sabendo nadar, você pode sobreviver. Pode. Você pode encontrar uma ilha deserta, você pode encontrar um navio e lhe dar uma carona, você pode boiar, mas se você está no bar, você tem que saber nadar para poder sair bem. Então, assim, é mais difícil ser um marketing. Tem casos e casos de empresas que nunca investiram em marketing, que talvez o seu grande marketing seja nunca ter investido em marketing. Aquela comércio da padaria que nunca fez uma propaganda, mas que tem uma credibilidade, que tem um respeito. Então, assim, é como se você estivesse no mar se afogando, não soubesse nadar, mas que de repente você pudesse encontrar uma ilha deserta no meio do nada, você pudesse encontrar um tubarão que vai ser seu amiguinho e te levar aí para a margem, vai lhe dar uma carona, mas você pode sobreviver. Mas é um pouco mais difícil, disso eu não tenho dúvidas. Sem dúvida. Carlos, eu já gostaria de, agora, né, inicialmente, já agradecer a você, em nome da instituição, da coordenação do UniRN, né, da coordenação do curso de administração, aos professores presentes, né, professor Marcelo Arcanjo, Tereza, professora Marla, professor Márcio Brito também, que esteve dentro de sala de aula, a extensão. Esse é sempre um espaço e um momento que a gente tenta trazer exatamente momentos ricos, como é o que você pôde hoje aqui compartilhar conosco. A gente bem sabe, a instituição, inclusive, ela sempre tem esse norte, né, de investir muito na extensão, na pesquisa, que enriquece, como eu já disse, faz com que esse dia a dia nosso entendamos como é o mercado, e que mercado é esse que está aqui, por exemplo, né, em relação a esperando a maioria desses profissionais que estarão se lançando no mercado daqui a pouco. Então, essas experiências, elas são sempre enriquecedoras. Está aqui, a gente sabe, por exemplo, que você poderia estar participando de um evento, né, como já participa de muitos eventos que eu acompanho aí, a sua trajetória, e aí muitas vezes a gente tem a oportunidade de gratuitamente estar ali ouvindo aqui,
e poder aqui compartilhar da sua vida profissional e empresarial aí, como você bem tem. Isso é um momento rico, de fato, como eu já disse, onde alguns poderiam estar pagando valores aqui para estar lhe escutando, né? Porque é muito válido. A instituição lhe agradece muito, agradece a participação de todos que estiveram hoje nesse momento, né? Eu queria falar duas considerações antes de terminar. Não, tudo bem. Pode. Sempre que me convidam para ir para universidades, para conversar com jovens, eu sempre faço questão de ir. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de conversar com pessoas que realmente têm uma história para contar, que realmente tenham exemplos que possam lhe motivar. Eu não tive isso quando eu comecei, eu fui um pouco carente nesse sentido de acesso, eu aprendi muita coisa na marra. Realmente o mundo mudou muito em 11 anos. Em 2009 eu tinha que ir para uma lan house, não tinha internet em casa, mas hoje vocês têm aí possibilidades de se relacionar e de conhecer pessoas. Então aproveite ao máximo essas possibilidades que você tem de se relacionar, de conhecer pessoas, de estar junto e de estar tendo esses debates. Então assim, eu sei que eu posso estar conversando com vocês aqui, de alguma forma ou de outra, eu vou, como é que se diz? Eu vou acabar tocando, se vindo de exemplo para vocês em algum sentido nessas palavras que a gente teve aqui. Mas eu não poderia jamais deixar de falhar um convite de Adriano, que é uma pessoa, um amigo muito próximo meu, uma pessoa que eu tenho um grande carinho e respeito, mas hoje aqui entre vocês eu tenho um sobrinho meu que está aqui assistindo a live e que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de chegar para alguém e ter um familiar meu assistindo nesse momento. Então, sem sombra de dúvidas, ele já tá rindo aí, mas eu estou muito feliz e estou numa correria louca. Esse final de semana eu tenho 6 convenções eleitorais. Eu deixei uma cliente minha fazendo foto com fotógrafo, mas eu jamais poderia deixar de vir aqui para conversar com vocês. Hoje eu vou dormir sabendo que eu conversei com uns amigos do meu sobrinho, de um familiar meu, e que eles vão acabar comentando, tomara que não tirem onda, mas vão acabar comentando que assistiram, que conheceram minha história. Porque eu acho que a gente, na nossa vida, a gente tem que ter um legado. E independente do caminho que você vai seguir, você tem que ter uma mensagem. Eu tenho um sonho, que acho que é a primeira vez que eu compartilho isso em público. Para esse ano, eu queria muito abrir não vou falar uma ONG, mas abrir uma associação que a gente pudesse orientar jovens do segundo e terceiro ano e ensinar eles a empreender. Eu tenho um programa de televisão, o nome do meu programa é Cheguei Lá, e nele eu entrevisto empreendedores de sucesso aqui da cidade, médicos, professores, advogados. Eu tenho um programa na rádio também em outro sentido, mas nesse programa eu sempre gosto de conhecer histórias, de provocar e de acabar conversando. Então, assim, para esse ano, eu tinha a meta de abrir uma espécie, não vou falar uma ONG, mas de uma associação onde a gente pudesse ensinar jovens carentes a realmente empreender. Eu tenho trabalhado em mais de 15 cidades aqui do Rio Grande do Norte da Paraíba e a gente tem aplicado muitas pesquisas eleitorais. E nas pesquisas eleitorais, a principal reclamação de toda a população, de todas as cidades que a gente está trabalhando, é a questão do desemprego. Infelizmente, os meus candidatos, eles não podem prometer emprego para todo mundo, porque a prefeitura não consegue empregar todas as pessoas. Mas o que eu tenho conversado com os políticos que eu estou trabalhando é que eles têm que ensinar a população, eles não têm que dar o peixe, eles têm que ensinar a pescar. Então, que vocês possam aí aprender com quem pode ensinar a pescar e nunca esperem um peixe. Então, assim, eu quero muito ter a oportunidade, era a minha meta para esse ano, de realmente organizar aqui na cidade, de ensinar em aulas práticas. Eu queria muito que as pessoas conhecessem o empreendedorismo antes de fazer o seu vestibular. Conhecessem a parte da administração antes de fazer o vestibular. Porque você pode ser um médico empreendedor, você pode ser um advogado empreendedor, você pode ser um administrador empreendedor, mas eu queria que as pessoas tivessem a experiência do empreendedorismo. Eu comecei numa moto emprestada, eu tive uma dificuldade imensa, eu passei por grandes dificuldades, eu pensei em desistir, mas eu continuei, graças a Deus hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz, o empreendedorismo mudou a minha vida. Eu quero que vocês tenham essa oportunidade de se permitir empreender, seja no negócio, seja na sua profissão, seja naquilo que vocês querem. Então, é um sonho que eu tinha para esse ano, que infelizmente, um dos sonhos, que eu tinha outro sonho também, que eu vou ter que adiar um pouquinho, mas um desses sonhos era que esse ano eu pudesse ir para as escolas públicas de Mossoró, conversar com jovens, falar para eles sobre empreendedorismo e tentar dar um acompanhamento com eles, junto com professores, junto com outros empresários que às vezes não tiveram essa oportunidade de conversar com as pessoas e de motivar. Mas sempre tentem conhecer o sonho das pessoas e façam dos exemplos, não tenham inveja, mas façam dos exemplos dos outros a motivação que vocês precisam para crescer. Então, muito obrigado pelo espaço, estou extremamente feliz. Realmente a gente às vezes está com muita dificuldade de chegar num momento como esse e acabar fazendo um feedback de tudo que a gente passou, com certeza eu vou dormir um pouco mais feliz. E saber que estou aqui compartilhando com vocês, com todas as pessoas queridas, mas era isso que eu queria conversar com vocês. Uma boa noite e muito obrigado pelo convite. Muito bem, Carlos. Então,
para falar exatamente, dando continuidade que estava colocando, eu sei exatamente o quanto você é inspiração, né? Para muitas pessoas, na verdade, acompanham aí e seguem muito seu exemplo enquanto empreendedor, como você mesmo colocou, e sabia, inclusive, da dificuldade que era de você hoje ter a disponibilidade de estar aqui, né, podendo compartilhar exatamente esse momento aqui conosco, por essas suas atribulações todinhas, né? A outra empresa, Smile Propaganda, como você mesmo já falou hoje, eu sabia que seria bem apertado, mas você também me disse no dia que eu convidei você, né? É tão difícil dizer não, e eu não gosto de dizer não às pessoas, né? Exatamente por um sentimento, como você mesmo disse, de saber que eu posso inspirar, saber contar a minha história e fazer com que as pessoas não desistam, empreendam, acreditem e tenham fé em Deus, né? Que é exatamente o que você também colocou aí. Muito importante. Mais uma vez, agradecer a todos, né, que esteve presente contemplando esse momento. Amanhã nós temos ainda a continuidade da Semana do Administrador, na 14ª Semana do Administrador. Vocês não deixem aí de confirmar o credenciamento no chat, né? Então, não deixem de fazer isso. A extensão está o tempo inteiro aí compartilhando para vocês se credenciarem. Amanhã nós temos às 19 horas outro momento também enriquecedor aqui para todos nós estarmos comemorando essa Semana do Administrador. Obrigado a todos por hoje, pela participação. Obrigado, boa noite.